Aleluia, né? Aleluia. Nós estamos na quinta ministração da série de mensagens A História da Salvação. Nós estamos baseados no livro O Plano Divino através dos séculos, né? As dispensações, que é uma visão arminiana dispensacionalista, né? No dispensacionalismo, as dispensações são etapas sucessivas da revelação e da administração de Deus com a humanidade, marcadas por uma responsabilidade específica e uma promessa que se cumpre progressivamente. Presta bem atenção. Deus, ele não está se revelando aos poucos. Deus está nos mostrando aos poucos aquilo que nós somos capazes para captar. Se Deus já tivesse dado toda a revelação num primeiro momento, nós estaríamos aqui meio confusos. Mas Deus vai mostrando na Bíblia toda a história do que já passou e a promessa do que ele já fez, mas que nós ainda não vivemos, mas vamos viver. A dispensação da promessa, ela sucede, ela vem depois da dispensação da consciência e também da dispensação do governo humano. E ela antecede a uma próxima dispensação, que é a dispensação da lei. Ou seja, Deus, primeiro ele se manifesta na dispensação da inocência, depois na consciência, depois na dispensação do governo humano, que aí ela está válida até hoje, a dispensação do governo humano. A partir de então, Deus começa dispensações e alianças individuais ou para povos, não para toda a humanidade. A última dispensação e a última aliança feita com toda a humanidade foi a dispensação do governo humano que está ainda vivendo hoje. O humano dirigindo o humano governando sobre o humano com regras, e a regra mais clara que Deus coloca lá é a não morte de humano por humano, porque isso deve causar uma consequência. E a consequência que Deus diz é: aquele que matar, ele também vai morrer pela mão do homem. Ou seja, ele estabeleceu um governo com regras claras. Mas agora Deus começa uma outra maneira de agir. Ele estabelece essa dispensação agora unilateral. Ela independe do ser humano. A única coisa que o ser humano precisa é crer em Deus e crer na promessa dele e viver essa crença. Então, não é mais uma aliança fundamentada em obrigações que o homem tinha que fazer. Deus está estabelecendo uma aliança diferente agora. Ele estabelece uma promessa, ele chama um homem, diz para esse homem que vai fazer dele uma grande nação, e esse homem crê e sai. E tudo que Deus cobra desse homem é isso, Deus não cobra mais nada. Então nós não estamos falando de uma dispensação que ela é baseada naquilo que o homem faz, na obra que o homem faz. Não, é naquilo que o homem crê. O nosso texto, o texto base da nossa dispensação é longo. É de Gênesis capítulo 12 até Gênesis 50, até o final do livro de Gênesis, que é a história dos patriarcas, e nós vamos contá-las aqui agora para os irmãos, em nome de Jesus. O chamado de Abraão. Deus chama Abraão e faz uma promessa, faz uma aliança com ele depois. O chamado de Abraão está em Gênesis 12, do 1 ao 3. Deus interrompe a história das nações, que estão dispersas agora, após a Torre de Babel, e não vai mais tratar com as nações. Deus chama um homem. O nome dele é Abrão. Ele é casado com uma senhora chamada Sarai. Abrão tem 75 anos de idade. Sarai tem 65. Eles não têm filhos porque Sarai é estéril. E então Deus chama Abrão, né? E diz: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não diz para Abrão
para onde ele devia ir. Ele disse que era para ir caminhando, e caminhando na fé, Deus ia mostrar para ele o lugar certo. Abraão creu. E Abraão creu nisso. E saiu da sua terra. E caminhou pela terra que depois vai se tornar sua, mas sem ter certeza da posse dessa terra. Não sem ter a posse dessa terra, porque ele estava agindo por fé, vivendo por fé. Os termos incondicionais da aliança são: Deus vai dar a terra de Canaã à descendência de Abrão. Deus vai fazer de Abrão uma grande nação. Deus vai abençoar e tornar o nome de Abrão grande. Por meio de Abrão, Deus vai abençoar todas as famílias da terra, que já é uma promessa sobre a semente da mulher, lá de Gênesis 15. É de novo um toque sobre o que ele vai fazer, e a Bíblia aponta isso lá em Gálatas 3,16. Abrão já caminhou um tempo, e Deus tem um encontro com Abrão, e é interessante isso aqui. Porque Abrão, ele tem um encontro com Deus, Deus manda ele sair, ele sai e caminha às cegas durante muito tempo. E é interessante isso aqui, rapaz, então vamos forçar um pouquinho mais para frente. Por causa de uma coisa que Abrão fez, que não era 100% como Deus mandou. Ele saiu da terra, saiu do meio dos parentes, mas levou Ló, que era o sobrinho dele, que era órfão, e ele vivia com ele. Ele levou Ló. E Deus só vai falar com Abrão depois que eles se separam. E aí Deus confirma uma aliança. É interessante que lá em Gênesis 15, Deus manda Abraão matar um animal e colocar o animal repartido, como se fosse fazer as alianças, né? Aliança, e aí teria que passar os dois que se comprometeram entre os pedaços do animal, mas não. Deus faz um profundo sono cair em Abraão, e Deus mesmo passa por entre as partes do animal, só Deus, ou seja, é eu que estou falando, é eu que vou cumprir, depende de mim, não depende de você. Tudo que você tem que fazer é crer. E Abraão tem essa visão, e Deus fala com ele. E Deus fala que a descendência dele vai se tornar uma grande nação. Mas diz que essa descendência vai ficar escrava 400 anos no Egito. Falou para Abraão uma coisa que vai acontecer lá, anos e anos e anos na frente. E cumpriu. A fé de Abraão é o meio de aceitar a promessa, não o fundamento da aliança. Abraão creu na palavra de Deus. Mas a fé de Abraão, ela não gerou a palavra de Deus, ela aceitou a palavra de Deus. Essa é uma revelação progressiva. A promessa vai se afundando e crescendo até que quando Deus conversa com ele, né, como eu disse, na separação de Ló, depois no encontro com Melquisedeque, depois na instituição da circuncisão como sinal perpétuo, e por aí vai, a aliança abraâmica. Qual é o princípio dessa dispensação? A responsabilidade é confiar na promessa de Deus, não cumprir regras escritas. A graça divina opera como guia pessoal para Abrão e seus descendentes, através de aparições, sonhos e intervenções diretas. Vamos entrar agora na história de 4 patriarcas desta dispensação, ou deste povo que Deus está começando a gerar por um casal estéril, por um casal que não tem filho. A promessa preservada e transmitida, Deus prometeu. Abraão conserva essa promessa. Quando a promessa se cumpre, 25 anos depois, ele já tinha 100 anos e Sarai 90, nasceu o filho dele, o Isaque, que é o herdeiro da promessa, e Abraão passa essa história para Isaque. E lá na frente nós vamos
falar um pouquinho mais sobre isso. O Abraão se torna o pai da fé e é o pai da promessa. Deus fez a promessa para ele, para que através dele gerasse um povo. Abraão falhou, mas não era baseado nele. Então, as falhas de Abraão, os erros de Abraão, não impediram que a aliança permanecesse viva. Não houve uma quebra da aliança. Abraão não quebrou a aliança, até porque não existia algo para que Abraão fizesse ou deixasse de fazer e quebrar a aliança. Mas ele falhou. Como ser humano, ele falhou. Ele mentiu a respeito da esposa dele. Eu fico imaginando a beleza de Sara, rapaz. Sara tinha 65 anos quando eles saíram da terra. E eles estão caminhando pela terra e chega um ponto que eles chegam num lugar, Abraão fala para ela assim, ó, você é muito bonita, os caras vão olhar você, o pessoal da terra, vão querer pegar você por mulher e sabendo que eu sou seu marido, eles vão me matar para ficar com você. Então você não fala que você é minha mulher, você fala que você é minha irmã. Era uma meia verdade, né? Porque Sarai era a irmã dele por parte de pai, não por parte de mãe. Eles tinham o mesmo pai. Naquele tempo não havia essa proibição de casamento nessa situação. Então ele fez isso, 2 vezes ele mentiu. Antes de gerar. Sara fez uma proposta para ele de ele gerar um filho em uma outra mulher, porque ela era estéril. E ele aceitou, falhou. Deus tinha prometido para ele devia falar, não, Deus falou que é nós dois, então é nós dois. Tanto que depois Deus fala isso para ele, falou, não, o Isaac é filho seu, é filho da carne, não é o filho da promessa. O filho que eu te prometi vem de Sara. E com 100 anos acontece a verdade maravilhosa do nascimento de Isaac. Alguns problemas aconteceram aí e eles viveram algum tempo até que, quando Isaac já é um rapazinho aí de seus 20, 21 anos de idade, Deus pede para Abraão o sacrifício de Isaac. Quando você lê essa história lá em Gênesis 22, você fica chocado, porque Deus diz assim, pega o teu filho e vai para a terra tal, e lá você me sacrifica ele. Só que entre o lugar que Abraão estava e o lugar que ele devia sacrificar o filho, eram 3 dias de caminhada. Abraão sai com o filho, levando fogo, lenha, material para fazer o sacrifício, mas não leva o cordeiro para o sacrifício. Chegando ao pé do monte, onde Deus mostrou que era para ser, Abraão fala para os servos deles, olha, vocês fiquem aqui, eu e o menino vamos subir e depois voltaremos. A fé, a certeza. Isaac é o filho da promessa. Isaac não tem filho. Isaac foi para casar quase 40 anos depois. Como que Deus vai matar meu filho? Deus vai fazer alguma coisa. E se eu tiver que matá-lo, eu o mato e Deus o ressuscita. Lá na frente, Hebreus diz que Abraão recebeu Isaac pela ressurreição dos mortos, pela fé. Queridos, quando eles estavam subindo, Isaac olha para o pai, um moço olha para o pai e pergunta, pai, tem um negócio errado aqui na nossa caminhada. Aqui a gente tem lenha e aqui a gente tem fogo para sacrificar o animal. Mas cadê o cordeiro? E aí Abraão responde uma palavra de fé que se torna um lema tremendo para toda a humanidade que crê em Deus. O cordeiro para si Deus proverá. É uma palavra profética a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. E também quando ele diz,
Deus proverá, ele está dizendo Jeová Jiré, que é um dos nomes de Deus, que é o Deus da provisão. E acontece exatamente como ele falou. Quando ele vai sacrificar o filho, Deus provê um animal. Tem um animal lá no monte que é sacrificado no lugar de Isaque. É o cordeiro do sacrifício, que é o símbolo do Cordeiro de Deus, símbolo daquele que vai ser sacrificado. E ele volta com o filho. Maravilhoso. Maravilhoso. Abraão até aí tinha 2 filhos. Ismael, que era o mais velho, uns 14 anos o mais velho, e Isaac. Mas Deus tinha dito, a promessa não é para os 2. Não são seus 2 filhos que vão gerar uma grande nação. É o seu filho Isaac. Então as coisas não é por obra, é por graça. Não dê ajuda para Deus. Sabe, nós chegamos num ponto da história que nós olhamos para trás e vemos muitas coisas acontecendo, e nós olhamos lá para o Oriente Médio e tem uma guerra lá tremenda entre Israel e os países árabes lá. Vocês sabiam que eles são tudo primo, tudo parente? São tudo descendentes de Abraão. 90% daquele povo lá é descendente de Abraão. Tem a mesma origem, pensamentos diferentes. Por um lado, o povo que seguiu a palavra de Deus, e por outro, o que foi gerado pela força humana, pela capacidade humana. Deus não rejeitou Ismael porque, não sei o que, não. Deus rejeitou Ismael porque ele não era aquilo que Deus tinha dito. Deus tinha dito que Abraão e Sara teriam um filho. E Sara tentou resolver a situação. Abraão, ele era fértil, ele tinha possibilidade de ter filhos. Era Sara que era infértil. Tanto que depois que Sara morre, ele se casa e tem outros filhos. Tem outros filhos. Mas o filho da promessa é Isaac. Vamos entrar no segundo personagem. Isaac, o filho da promessa. Cumprimento da fidelidade de Deus. Nascido de pais idosos, contra toda a expectativa humana, né? Já pensou um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos gerar filho? Humanamente, impossível. Mas Deus fez. E Isaac tem a história dele toda ligada àquele pedaço de terra que mais tarde vai ser a terra da nação israelita. Ele peregrina por ali, como peregrino. Eles compram um pedacinho de terra aqui, outro pedacinho dali, e eles vão vivendo ali naquela região. Ele não sai daquela região. Ele não sai. Ele se casa e com 60 anos de idade nascem 2 filhos para ele. Gêmeos. Jacó e Esaú. Na verdade, Esaú e Jacó, porque Esaú nasceu primeiro. Jacó veio depois grudado no pé dele. Antes mesmo de nascer, Deus já tinha dado a Rebeca a confirmação de que o mais novo seria o escolhido para continuar a linhagem da promessa. Então, nós não temos muitas coisas a respeito de Isaac na Bíblia. Só que temos que ele permanece ali e ele consegue sobreviver naquela terra onde pouca gente sobrevivia e ele ainda acaba tendo bastante coisa, bastante enriquecimento. E ele tem uma palavra de Deus para Sara a respeito dos filhos que estão no ventre dela brigando, e diz que o mais jovem, que é Jacó, vai servir vai ser o senhor do seu irmão mais velho. Aí nós entramos na história de Jacó. Eu estou falando corridamente, porque se eu fosse falar de Abraão aqui, era 1 hora só falando de Abraão.
fosse falar de Isaac, talvez não fosse tanto tempo, mas teria mais coisas para falar. Mas nós queremos colocar os 4 principais personagens dentro dessa mensagem. 30 e poucos minutos nós queremos gastar. Jacó, como nós falamos, é neto de Abraão, é o escolhido por Deus para a linhagem de formar uma nação. Jacó, o nome dele significa suplantador e também significa enganador. Por causa disso, muitos chamam Jacó de enganador. E Jacó trabalhava para enganar, ele enganava, né? Enganava mesmo, tanto que ele exigiu que o irmão dele doasse para ele, vendesse para ele a primogenitura a troco de um prato de comida. O irmão com fome, ele se aproveitou daquela situação, e às vezes a gente não entende isso. Ele se aproveitou de uma situação, porque ele não era um cara correto. O coração dele não era legal. E a Bíblia diz uma coisa tremenda, que havia uma guerra, uma disputa entre eles. Por quê? Porque Esaú se tornou caçador. E Jacó ficou ali em volta de casa, cuidando das coisas perto de casa, ovelhas, as coisas ali. Isaac amava Esaú, gostava de Esaú, mas Rebeca preferia Isaac. Talvez seja porque Deus tinha dito para ela que o mais novo ia ser o chefe e tal, que o mais velho ia servir o mais novo, pode ser. Mas depois ele se junta com a mãe e engana o pai. Ele mata um carneiro enquanto o irmão está saindo caçar para fazer o guisado para o pai. Ele mata o cabrito, se fantasia com pele de cabrito para o pai pensar que ele era Esaú e leva a comida para o pai. O pai fala, mas a voz é de Jacó. Mas quando ele toca, vê o pelo, ele fala, mas é Esaú. E abençoa Isaac. Isaac abençoa Jacó. Aí o que acontece? Quando Esaú chega e não tem mais bênção, Esaú diz assim, quando meu pai morreu, eu mato Jacó. A mãe dele percebe a situação, Rebeca percebe a situação, e manda Jacó ir para a casa do parente dela, lá do irmão dela, o Labão, a casa do tio dele. E ele sai. E no caminho, numa noite, ele se deita, pega uma pedra e põe como travesseiro e dorme. E ele tem um sonho. Nesse sonho, o céu se abre, desce uma escada e os anjos sobem e descem dessa escada. E quando ele acorda assustado e diz, essa aqui é a casa de Deus, esse lugar aqui é a casa de Deus. E ele constrói ali um obelisco, um altarzinho ali e deixa ali consagrado a Deus aquele lugar. Aí, pensando no que poderia acontecer mais para frente, ele mostra que ele está se convertido, está convertido a Deus. Esse encontro com Deus mudou ele. Mudou tanto que ele diz assim, Senhor, Deus, se o Senhor me conduzir com segurança, me levar em lá, eu vou dar o dízimo de tudo que eu conseguir e você será o meu Deus. Interessante isso. A partir daquele momento, Jacó deixa de ser enganador. Ele não engana mais. Ele só é enganado. Ele chega na casa do tio, se apaixona pela prima, só que a prima é a mais nova, e ele vai lá e faz uma proposta para o tio de trabalhar sem salário durante 7 anos para poder casar com a Raquel. O tio aceita, ele trabalha os 7 anos sem salário, e o tio engana ele. Na noite de núpcia, o tio enche a cara dele de cachaça, de vinho, né? De falar vinho, porque falar cachaça aqui é meio complicado. Enche de vinho a cara dele, e a hora que ele vai se deitar, o tio, em vez de levar a mulher que ele queria, que é a Raquel, a mais nova, levou a mais velha, que era a Lia. Claro que ele consumou
o casamento dele, e quando amanhece o dia, a coisa está horrível. Quando ele vê que não é Raquel, ele parte para cima do tio. Mas você me enganou. Falou, não, é que aqui tem um costume aqui que a filha mais nova não pode casar antes da mais velha. Faz assim, trabalha mais 7 anos aí que eu te dou a Raquel. Passa aí uma semana de núpcia e depois a Raquel vai morar com você também. E ele trabalhou anos ali com o sogro. Até que um dia ele entende que deve voltar para a terra dele, chamado por Deus. E ele sai fugindo do seu tio, levando só o que era dele, não pegou nada que era do tio. O tio corre atrás dele, alcança ele e não consegue ter nada contra ele, a não ser que está levando as minhas filhas, que não sei o quê, tal, aquela conversa de bromão. Mas Raquel tinha roubado os ídolos do lar lá. Só que Raquel sentou em cima e ficou lá e tal, e ele o tio, o pai da Raquel, não mexeu com ela. Veja bem, ele passou um período da vida sendo enganador. Pelo menos em 2 episódios claros, ele age com muita astúcia. Quando ele compra o direito de primogenitura a troco de um prato de comida e quando ele se fantasia para enganar o pai e receber a bênção. Mas ele tem um encontro com Deus e ele muda. Ele sofre revés, mas ele não passa a enganar. Ele mesmo diz isso para o sogro dele, fala, rapaz, eu nunca te enganei. Você mudou meu salário um monte de vezes, mas eu nunca peguei um animal que era seu, nunca te enganei. Quando ele sai dali, do encontro com o sogro no deserto, que o sogro foi atrás dele, ele fica sabendo que Esaú está vindo ao encontro dele com muitos homens. E ele fala, o cara vai me matar. Aí ele faz uma estratégia, coloca um grupo na frente, outro grupo, e fica ele, a mulher e as crianças. Aí ele atravessa, tem um rio, o rio de Jaboque, e tem o Val. O Val é um lugar onde as pessoas atravessam o rio, é um lugar raso, né? Onde você pode atravessar a pé. Atravessa a mulher e a criança e ele vai atravessando, e à noite aparece um varão, um homem, e ele luta com esse homem durante toda a noite. E ele sabe que esse homem é um anjo de Deus, porque quando o anjo diz para ele assim, me solta que eu preciso ir, ele diz, não vai embora não, você não me abençoou ainda, você tem que me abençoar. O anjo toca na coxa dele, deixa ele meio manquitola e o abençoa. E a bênção é, você não será mais chamado Jacó, usurpador, enganador. Você será chamado Israel, porque lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. Príncipe de Deus, o príncipe que luta com Deus. Ele tem 12 filhos, os seus 12 filhos vão formar a nação de Israel. Mas olha, presta bem atenção. Houve uma transformação na vida de Jacó. O Jacó enganador morreu lá em Betel, mas o príncipe de Deus nasceu no Val de Jaboque. Amém? Dentre os filhos de Jacó, tem um muito amado, que é o primeiro filho de Raquel. Raquel também era problemática, não podia ter filhos. Então, Lia foi tendo filhos, aí deram uma concubina para ele teve filhos com essa mulher, aí deram a outra mulher como concubina dele, que era a ama de Raquel, ela teve filhos também, e por fim Raquel tem um filho, e o nome desse filho é José. Depois Raquel tem mais um filho chamado Benjamim e morre no parto desse filho. Mas José, ele está sendo criado e ele é o patriarca que eu escolhi para encaixar no meio dos patriarcas. A Bíblia não coloca ele como os patriarcas, porque quando fala do Deus de Israel, fala o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu coloquei e José. Por quê? Porque José é uma figura central para a preservação da família até se transformar numa nação. José
um jovem bonito, amado pelo pai. O pai o protegia. Os irmãos começaram a ficar com raiva dele, com ciúme dele. Um dia, o pai, mostrando a sua preferência, manda fazer uma túnica para ele, toda bonita, toda colorida. E os irmãos estão ficando buzina com ele. Quando um dia ele tem um sonho, ele conta o sonho. E o sonho dele é que os feixes de trigo se curvavam diante, os feixes de trigo dos irmãos dele se curvavam diante do feixe de trigo dele. Depois ele teve um outro sonho, que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Aí Jacó deu uma bronca nele e falou: meu filho, tá falando que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de ti? E os irmãos ficaram buzina com ele. O que os irmãos fizeram? Iam matá-lo. Foram convencidos por um dos irmãos de não matá-lo. Jogaram ele lá numa cova lá. E aí, quando veio um mercador de escravo, eles venderam José como escravo. José é rejeitado dos irmãos, é vendido como escravo, ele é repassado a um general no Egito, Potifar, e lá a Bíblia diz que tudo que ele toca a mão prospera, e Potifar coloca ele como senhor da casa. Mas a mulher de Potifar olha para aquele meninão lá, aquele jovem lá, se apaixona por ele, mas ele é um homem de Deus, um homem santo, um homem que é perseguido, mas tem no seu coração em Deus. E ele rejeita as propostas da mulher, a mulher tenta agarrá-lo, ele foge, ela puxa pelo manto dele e ele deixa com ela um pedaço da sua roupa. Aí quando o marido chega, antes ela já avisa para o pessoal lá que o rapaz tentou abusar dela, que não sei o quê, como sempre, né? Acusações e acusações falsas contra quem é escolhido de Deus. E o patrão chega, o patrão fica muito nervoso, manda ele para a cadeia. E ele está preso e ele começa a abençoar a vida das pessoas na cadeia, tanto que o carcereiro põe ele como auxiliar. Ele está preso, mas ele é um preso que tem certa liberdade. Aí são presos o copeiro e o padeiro do rei. O copeiro é o que serve o vinho, o padeiro é o que faz o pão, lógico. E eles sonharam lá na cadeia. E eles estavam preocupados. E aí então o José, conversando com eles, pediu para que contasse o sonho, para ver se ele sabia a interpretação. O copeiro contou o sonho e ele falou: o rei vai te restituir, porque vai acontecer isso, isso e tal, vai restituir ao seu lugar. Aí o padeiro se anima e conta o sonho para ele. O negócio é o seguinte: passado tantos dias, o homem vai pendurar você pelo pescoço. Esse é o teu sonho. E aconteceu exatamente isso. Ele tinha pedido para o copeiro: quando você estiver lá no palácio, lembra de mim. Lembra que eu estou aqui preso, sou inocente e estou preso aqui. Aí o cara esqueceu. 2 anos depois, Deus dá um sonho ao faraó. 2 sonhos, né? Com o mesmo significado. Ninguém consegue interpretar. O copeiro lembra de José. Manda chamar José. José vem e interpreta os sonhos, dá conselho para o faraó arruma alguém para cuidar desse tempo de fartura aí, rapaz. Põe alguém para depositar, para guardar a comida, para você poder atravessar os anos de fome. O rei falou: não, mas quem é melhor que você? E José saiu da cadeia para o trono. Ele passou a ser a segunda pessoa mais importante do reino. Só o rei que mandava nele para baixo, ele mandava para baixo em tudo. E a Bíblia diz que ele reinou. E aí Deus traz uma visão para a gente tremenda do coração de José, quando a família dele está passando fome lá em Canaã e vai ao Egito comprar comida, porque sabe que lá no Egito tem comida. Ele reconhece os irmãos, ele não procura vingança, pelo contrário, ele procura se aproximar dos irmãos, arma lá uma estratégia, até que ele se revela para os irmãos,
busca a família toda, o pai e todos os filhos dos irmãos, a família toda, ao todo 70 pessoas que entram em Canaã, no Egito, protegidos por José, abençoados por ele. José aqui é um tipo de Cristo, é uma figura de Cristo, que é amado pelo Pai, rejeitado pelos seus, sofre com injustiça, mas é exaltado e se torna fonte de salvação. Aleluia! E José viveu muitos anos. E ele morre depois de algum tempo. O pai já tinha morrido, a turma já tinha morrido. Bom, mas não é sobre José que nós estamos falando dessa dispensação, que é a dispensação da promessa. Foi quando Deus escolheu continuar a história da salvação, não mais lidando com toda a humanidade, mas com apenas uma pessoa, depois um grupo de pessoas, depois uma nação, e depois lá na frente nós vamos ter uma outra maneira de aliança, que é a aliança eterna em Cristo Jesus. Bom, irmãos, de 70 pessoas que entraram no Egito, que moraram no Egito durante 430 anos, apesar de que depois que José morreu, levantou um faraó que perseguiu o povo, tentou destruir o povo, mesmo assim não conseguiu. Entrou 70 pessoas e 430 anos depois saíram mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas. Não há consenso em quantas pessoas saíram. Lá no deserto foi feito um levantamento só de homens guerreiros de 20 a 60 anos, tinha 600 mil, fora o povo os filhos de Levi. Durante esse tempo todo, Deus vai formando essa nação lá. E assim, a aliança da promessa vai até o momento em que o povo vai sair do Egito, vai levantar Moisés e vai sair do Egito. Israel é eleito para guardar a revelação divina e a linha messiânica. Por ordem, viria a bênção para todas as nações. Por onde, Por onde? Através de quem viria? Eles iriam gerando filhos, até que entre um filho deles nasceria aquele que seria o Messias, e a gente sabe a história, e a gente vai contar ela de novo mais para frente. Amém? Terminamos aqui a nossa ministração sobre a dispensação da promessa. Aleluia. Pai, obrigado pela tua palavra. Que a tua palavra permaneça no coração dos teus filhos, que eles sejam abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.